Senhor, em nome de Jesus, nós bendizemos e exaltamos o nome do Senhor, que é digno de honra, glória, poder e majestade. Seja bem-vindo neste lugar, Deus. Que nesta noite o nome do Senhor seja exaltado aqui através das nossas vidas. Que o nome do Senhor nessa noite seja exaltado, transformando a vida daqueles que derem espaço para que o Senhor possa entrar na nossa vida, fazer morada e mudar a nossa história. Deus, obrigado, porque sempre quando chegamos aqui, o Senhor já está nos esperando nesse lugar. Bendizemos o Teu nome, porque o Senhor verdadeiramente tem nos dado muito, mas muito mais do que merecemos. E como igreja, nesta noite, nós queremos Te agradecer pela palavra do Senhor, pela presença do Senhor, pelo zelo do Senhor, pelo cuidado do Senhor. Agradecemos ao Senhor porque o Senhor verdadeiramente tem cuidado de nós. E verdadeiramente, como está escrito na Tua palavra, que daremos nós ao Senhor por todos os Teus benefícios. Amém? Mateus, no capítulo 25, então, está escrito: Então o reino dos céus será comparado às 10 virgens que pegaram suas lamparinas e saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. As 5 insensatas não levaram óleo suficiente para as lamparinas, mas as outras 5 tiveram um bom senso de levar óleo de reserva. Como o noivo demorou a chegar, todas ficaram sonolentas e adormeceram. À meia-noite foram acordadas pelo grito: Vejam, o noivo chegou, saiam para recebê-lo. Todas as virgens se levantaram e prepararam suas lamparinas. Então as 5 insensatas pediram às outras: Por favor, dê-nos um pouco do seu óleo, pois nossas lamparinas estão se apagando. As outras, porém, responderam: Não temos o suficiente para todas. Vão e comprem um óleo para vocês. Quando estavam fora comprando óleo, o noivo chegou. Então as 5 que estavam preparadas entraram com ele no banquete de casamento e a porta foi trancada. Mais tarde, quando as outras 5 voltaram, ficaram do lado de fora chamando: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: Preste atenção nisso. A verdade é que eu não as conheço. Portanto, vigiem, pois não sabem o dia nem a hora que ele virá. 3 coisas me chamam a atenção aqui nessa parábola que Jesus disse: as moças, que são as virgens, a lamparina, que é a mesma que a lâmpada, que é a lanterna, e o óleo. Porque todos eles têm um significado na Bíblia, amém? O óleo, ele simboliza a presença do Senhor, o Espírito do Senhor sobre nós. A lanterna, para nós, talvez na cidade não tenha tanto valor, mas quando você está num deserto, faz uma grande diferença, amém? Porque mato é muito bonito de dia, de noite dá medo. Então, quando você está num deserto, quando você está num lugar escuro, que você não tem lâmpada, que você não tem luz elétrica, uma lanterna ajuda bastante, amém? E a Bíblia diz outra coisa sobre a lâmpada. Ela diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Mas ela diz para os meus pés e para o meu caminho. Então, para os meus pés, ela nos livra de tropeçar, de cair em alguma cilada, de cair em algum buraco, amém ou não? E um caminho iluminado, a gente consegue caminhar com mais tranquilidade, certo? Agora, sobre as 10 virgens, elas eram completamente idênticas. Todas elas eram virgens. Todas elas tinham lamparina e todas elas tinham óleo. A diferença de uma delas era a virtude, que umas tinham mais sensatez do que a outra, eram mais precavidas, amém? Se você olhar para o seu vizinho aí, ele é igual a você, amém? Você não sabe se ele é insensato ou se ele é sensato. Você não sabe se a vida dele é uma vida de sensatez ou de insensatez. Porque todos nós, perante o Senhor, nós somos iguais. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas, amém? Mas Ele tem um povo escolhido. Você consegue explicar isso? Ele não faz acepção de pessoas, mas Ele tem um povo escolhido. Isso quer dizer que todo mundo pode chegar até Ele.
Porque Ele não faz acepção de pessoas, amém? E Ele fala assim, pode vir do jeito que você está. Todo mundo é bem-vindo. Mas para poder fazer parte do meu povo, aí a coisa muda um pouco. Porque todos nós chegamos diante do Senhor com várias coisas. Cada um de nós aqui tem uma história e algumas delas bem ruins. Todos nós temos uma forma de vida, uma forma que fomos ensinados pelos nossos pais. E às vezes o ensinamento dos nossos pais não são bons. Por mais que eles nos amem. E a Bíblia conta a história disso daqui. Porque, queridos, em nome de Jesus, nós temos vivido o Evangelho aí, hoje em dia, que eu não conheço ele. Porque as pessoas dizem que Deus é amor, mas esquecem de completar o versículo que Ele também é fogo consumidor. As pessoas dizem que se você vier para Jesus, a sua vida vai melhorar. Só que quando eu pego a Bíblia, Jesus fala assim, vocês vão ter aflição, amigo. No mundo vocês vão ter aflição. Quando vocês começam a pegar a história de todos os apóstolos, a vida daqueles camaradas não eram fáceis. E engraçado que me chama a atenção uma oração que o próprio Jesus diz, ele fala assim, Pai, eu não peço o Senhor que os tire do mundo. Deixa eles aí no mundo. Porque eles precisam testemunhar de quem eu sou. Eu só peço o Senhor que os livre do mal. Amém ou não? Porque eu não entendo o Evangelho de facilidade, porque eu nunca vivi esse Evangelho, gostaria muito de vivê-lo. Quando eu olho a história de Jesus, quando eu olho a história de Paulo, de Pedro, homens que passaram por dificuldades, de muitas lutas, eu falo, calma aí, Deus, mas o Senhor diz que o Senhor não faz acepção de pessoas. Como é que o Senhor pode preferir outros e não outros? Mas a questão não é a preferência do Senhor. A questão é o quanto nós estamos dispostos a nos doar pela causa do Senhor. Porque, queridos, em nome de Jesus, hoje de manhã eu estava conversando com o Rafael aqui, no culto da escola dominical, e a gente estava falando sobre louvor. Ele falou, louvor por louvor, Deus não precisa de nós, amém? Porque Ele tem os anjos que louvam, muito melhores do que nós. Essa é a verdade. Deus não leva isso para o seu coração, nem de uma forma ofensiva. Deus não morreu na cruz para você ficar aqui cantando música para Ele, não, amigo. Deus não morreu na cruz para eu ficar aqui em cima com o microfone na mão falando dele, não. Deus morreu naquela cruz para que nós fizéssemos o que Ele anunciou. Arrependei-vos porque vos é chegado o reino de Deus. E o reino de Deus, a Bíblia diz que é um reino de paz, um reino de justiça e um reino de alegria. Ele diz assim, o meu reino, ele não é comida e ele não é bebida. Ele é justiça, paz e alegria no Espírito. Amém? Queridos, em nome de Jesus, eu acho que hoje o que principalmente é a forma como que eu estou vivendo. Se hoje Deus chegasse para mim e falar, aí, Fernando, como é a sua vida? Sensata ou insensata? Como que você tem vivido os seus dias na terra? Como você tem se preocupado em criar as suas filhas? Porque um dia nós nos encontraremos e eu vou perguntar para você, como é que estão elas? Apresente-me os seus frutos para que eu possa comê-los. Porque nós temos as nossas filhas como nossa, mas a Bíblia diz que os nossos filhos são herança de alguém, amém? E quando você tem uma coisa chamada herança, significa que um dia alguém que tem poder sobre aquela herança vai resgatar ela, sim ou não? Se você tem um pai que tem algum bem, é óbvio que você não quer a herança se você ama o seu pai, mas um dia você vai ter que pegá-la. E só existe um jeito de você pegar essa herança. Não é verdade? E um dia a Bíblia diz que nós chegaremos diante do Senhor e Ele vai perguntar assim, cadê a minha herança? Mas como assim, Deus? Os seus filhos, pô. Lembra que eu te dei para você criar? Mas um dia você iria me devolver? Você ensinou elas no meu caminho? Você ensinou elas como eu te ensino todos os dias? Não tentando explicar para ela tudo que funciona na vida, mas explicando para ela que é melhor obedecer do que sacrificar? Minha esposa fala uma coisa muito interessante. Se você chega para sua filha e pede para ela fazer algo, e você começa a falar para ela o seguinte, olha, se você fizer dessa forma,
você vai viver desse jeito, você vai receber isso, aquilo. Você começa a explicar para ele o que vai acontecer se ele obedecer. Isso é obediência? Sim ou não? Obediência para mim é você falar assim, eu quero que você faça isso, e ele vai e faz. Você não precisa explicar, porque a partir do momento que você explica o que vai acontecer, ele não obedece mais. Ele só está indo porque ele sabe o final da história. Amém? E Deus não faz isso conosco, queridos. Nessa noite aqui nós temos muitas pessoas. Jesus, quando estava na terra, ele recebia as pessoas, ele visitava as sinagogas, ele andava pelas ruas, porque o grupo de Jesus era conhecido como os do caminho, que eles estavam sempre de um lugar para o outro, de um lugar para o outro. E um dia ele chegou para os discípulos e falou assim, está vendo essa galera toda aí cantando? Eles me louvam com os lábios dele, mas o coração deles está muito longe, porque eles não se esforçam em fazer o que eu pedi para que fizesse. Outro dia ele chegou para os discípulos falando, está vendo esses escribas, os fariseus, os mestres da lei? Eles sentam na cadeira de Moisés, que significa autoridade e liderança. E ele diz assim, faça tudo o que eles mandarem. Tudo que eles te ensinam, façam, porque eles ensinam corretamente. Eles só não conseguem cumprir. Conhece pessoas assim? Que ele coloca julgo sobre todo mundo e coloca peso sobre todo mundo, ensinando que se ele não fizer daquela forma, Deus vai vir, vai acabar com a vida dele. Se ele não fizer daquele jeito, você vai para o inferno. Só que Jesus esteve na terra, nunca falou isso para nós. Ele ensinou o caminho sempre. Ele disse, olha só existe 2 caminhos que a Bíblia diz, a bênção e a maldição. E Deus, como gente boa que ele é, ele falou para o povo de Israel, eu sugiro a vocês que entrem pelo caminho da bênção. E nós vemos o pastor Rafael sempre falar aqui sobre Deuteronômio 28, é que onde Deus diz o que vai acontecer para aqueles que obedecem. Deus sempre nos ensina o caminho. Queridos, eu aprendi uma coisa na minha vida. As nossas palavras, elas vão com o vento. Elas não têm muito significado para Deus. O que significa para Deus é o quanto eu estou vivendo. E essa parábola de Jesus, ele traz para ilustrar 10 pessoas que viviam da mesma forma, andavam junto, tinham todos os aparatos iguais, tinham a mesma lamparina, o mesmo óleo, mas viviam de modos diferentes. Elas conseguiam viver no mesmo ambiente e esperar o mesmo noivo. As 10 esperavam a mesma pessoa. As 10 caminhavam para encontrar o mesmo noivo. A diferença é que somente 5 sabiam o que significava um dia o encontro com o noivo. Elas se prepararam de todos os modos, trazendo a palavra do Senhor, que é a lâmpada, para dentro do coração dela, para que livrasse de entrar em caminho errado, e trazendo o óleo, que nunca faltava a presença de Deus na vida delas, e a presença do Senhor na nossa vida é que faz toda a diferença. É o Senhor em nós que traz sobre nós a sensatez, a sabedoria. E essas mulheres, por mais que elas andassem atrás da mesma coisa, esperassem a mesma pessoa, só 5 delas conseguiram achar. Sabe, a minha esposa fala para mim, se você prega o que você quiser, mas você vai sempre chegar em um determinado versículo. E é verdade, porque a Bíblia é só isso. Vocês já ouviram aquele versículo que diz, Senhor, no teu nome eu expulsei demônios, curei enfermos, falei em outras línguas? Quando eles falam isso para Jesus, você já reparou que Jesus em momento nenhum fala que é mentira? Que realmente eles expulsaram demônios, realmente eles falaram em outras línguas, realmente eles fizeram proezas, sinais e prodígios no nome do Senhor. O grande problema é que ele fala assim, amigo, eu não conheço você. Porque a Bíblia diz que o desejo do Senhor é ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Jesus, quando fez o sacrifício dele na cruz, deu a nós a condição nele de nos tornarmos filhos de Deus, amém? Nós recebemos isso e agradecemos por isso. Nós não só conseguimos aprender, nós não só vivemos como filhos do Senhor.
Você sabe o direito que você tem. Você sabe aquilo que foi dado. Você só não vive como? Exatamente como as 10 virgens, as 5 prudentes e imprudentes. Você sabe que como filho de Deus, no Senhor você pode fazer o que Ele fez e coisas maiores do que Ele fez. Só que você fala assim, não, eu não posso porque eu sou pecador. E você usa esse jargão para que nunca mude e melhore a sua vida. Só que o grande problema de toda essa situação é que um dia nós iremos nos encontrar com Ele. E se as nossas lâmpadas não tiverem com óleo suficiente, a nossa vida não tiver suficiente igual a dele, não vai adiantar nada. Você já imaginou você estar caminhando 20, 30, 40 anos e num dia que você for pegar o ingresso para entrar, ele fala assim, não amigo, você não tem direito ao ingresso. Porque os momentos que nós poderíamos participar e viver juntos, você preferiu viver a vida do seu jeito. Nos momentos em que eu falei para você, não busque nada dessa terra, mas busca em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça. Confia em mim que eu sou o Senhor da sua vida. Eu dou ordem aos meus anjos para guardar a sua saída e a sua entrada. Eu sou aquele que sustenta você todos os dias. Eu cuido da sua casa, eu cuido da sua família. Queridos, sejamos sinceros. Às vezes, na maioria das vezes, nós não conseguimos confiar o suficiente para descansar nele, não é verdade? E quando nós fazemos isso, nós demonstramos para ele que nós não conseguimos confiar o suficiente, que realmente ele não é aquilo tudo que nós achávamos que fosse. Porque quando nós estamos cantando aqui, como nós cantamos agora há pouco, nós falamos coisas lindas para ele. Que Ele é o único Senhor das nossas vidas, Ele é o maior tesouro, Ele é tudo que nós temos, sem Ele nós preferimos morrer. Mas a gente só não consegue viver dessa forma. O noivo para nós talvez não seja tudo isso que nós gostaríamos que ele fosse. Talvez a gente ainda não entendeu o significado do noivo. Porque a noiva que ele vai vir buscar não é uma instituição. A noiva que ele vai vir buscar é uma pessoa. Por isso que ele diz que ela vai ter que estar sem ruga, sem mácula. Toda a impureza e toda a sujeira ele vai começar a transformar e arrancar e a tirar. O que ele está dizendo é que a noiva para ele vai ser uma noiva bem nova. Ele vai fazer muitas coisas na vida dessa noiva que ela trouxe de bagagem com ela em todo o período que ela viveu. E ele vai ter que arrancar tudo isso para que ela seja sem ruga e sem mácula. Mas não é uma instituição. Não são essas paredes aqui pintadas de cor escura. Não é isso que Deus chama de noiva. Não é isso que Ele chama de igreja. E Ele não chama de igreja a mim sozinho. Eu não sou igreja do Senhor. Nós somos igreja aqui, mas eu não. Porque se eu acreditar que eu sou igreja sozinho, eu acredito que eu não preciso de ter essa comunhão. Eu posso viver lá na minha casa, como tem um monte de camarada que faz aí. Só que não é isso que Deus faz. Você não encontra na Bíblia em nenhum momento, nenhum versículo que Ele diz assim, anda sozinho aí, vive sua vida do jeito que você quiser, tá tranquilo. Quando Ele chama os discípulos dele e Ele ordena que eles possam ir, Ele diz assim, vai em dois, porque se um cair o outro levanta. Se um enfraquecer o outro ajuda. Não anda sozinho. Não existe um evangelho que você caminha sozinho, do seu jeito, ao seu bel prazer, como você acha. Existe um evangelho que ele é escrito, ele é pautado nisso aqui. Porque ele diz assim, vai passar céus e terra, isso aqui não passa. Eu estou escolhendo um povo dentro do meu povo. Estreito é o caminho que conduz à salvação. E ele diz assim, poucos são os que acham esse caminho. Porque ele diz assim, para achar o caminho, amigo, negue-se a si mesmo, toma sua cruz e me segue. Não existe o outro caminho. Ele diz assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ele diz mais, ninguém vai ao Pai se não passar por mim, diz o Senhor. Porque o sacrifício que foi pago naquele dia deu a ele esse direito. E mais ainda,
Deu a ele o direito de que um dia todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que só Ele é o Senhor. Porque aquilo que o Senhor tinha de melhor, Ele deu por você e deu por mim. Mas Ele não deu para que você vivesse a vida da sua forma. Sabe por quê, amigo? Porque um dia alguém chegou para nós e falou assim: existe um Deus que pode mudar a sua história. Não vem para Jesus que a sua vida vai melhorar, não. Vem para Jesus porque Ele é o único caminho, a verdade e a vida que você precisa. Vem para Ele porque sem Ele a sua vida não tem nenhum sentido. Vem para Ele que você vai saber o que é viver em paz. Porque o príncipe da paz, Ele habita na sua vida e muda a sua história. Sabe, queridos, muitas pessoas botam a esperança delas num bom emprego, num bom salário, num bom casamento. E quando elas conquistam isso, elas veem: pô, não é isso que eu queria, não. Porque o que falta aqui é só Deus. Aquele que nos criou e nos formou igual a Ele. O buraco que existe dentro de cada um de nós é o espaço exato da presença do Senhor. Todos nós temos uma história aqui. E um dia o Senhor nos alcançou. E nós louvamos o nome dEle porque um dia Ele nos alcançou. Porque talvez nós não estivéssemos aqui hoje. E alguns de nós talvez até teriam morrido. Mas o Senhor mudou a nossa sorte. O Senhor mudou a nossa sorte. O Senhor mudou a história de cada um de nós aqui, queridos. A sua vida, quando você estava vivendo, não tinha nenhum sentido, tinha? O que é que você tinha para oferecer para o Senhor? Porque a Bíblia diz que todos nós, como fomos encontrados por Ele, seja você pastor, evangelista, cante música aqui, ninguém tinha nada para dar, não, amigo. A única coisa que nós merecíamos era o inferno e a morte. De tanta maldade que nós produzimos, de tanta tristeza que nós produzimos. Uma vez eu conversava com um amigo que hoje ele é pastor do SEI, e eu falava com ele de Deus, ele falou assim: não, cara, eu não faço nada de ruim, não. Eu não bebo, eu não roubo, não mato. Eu falei: né, é verdade. Mas você trai a sua mulher, né? Quando eu falei isso, ele começou a chorar, porque eu sabia da vida dele. E quando a verdade nos encontra, acaba o argumento, já reparou isso? Quando alguém chega diante de você e fala assim: amigão, a sua vida não tem sentido não, rapaz. Você não sabe nem o que é viver. Você é escravo da sua própria concupiscência. Sabe, amigo, Satanás não precisa fazer muita coisa na nossa vida, não. Eu creio que Satanás é o meu adversário porque está escrito. Mas às vezes ele não precisa fazer nada, porque Paulo diz assim: se você entregar o homem à sua própria concupiscência, ele faz tudo que está aí feito aí fora. Só entrega o homem à vontade própria dele. Ele mesmo se destrói, porque às vezes ele consegue ser pior do que Satanás. Ele consegue pegar uma pessoa e destruir a vida dela, trazendo sobre ela esperança, mas no coração dele ele já sabe que ele não vai cumprir aquilo, mas ele não está nem aí, porque aquela pessoa vai viver ou não. Sabe, queridos, não importa o que fizeram com você até hoje, o que importa é o que você vai fazer com a sua vida de hoje em diante. Você vai querer reproduzir a maldição que te amaldiçoaram, ou você vai querer transformar a maldição em bênção em Deus? Você que vai querer escrever uma nova história, você vai querer colocar mais óleo na sua lamparina, clarear mais a sua vida, iluminar o seu caminho para você tomar decisões boas? Ou você prefere ficar sem óleo e andar na escuridão? Nós que conhecemos o Senhor, adoramos a luz, porque para nós a luz mostra o nosso defeito, e a gente se arrepende, conserta o nosso caminho. Os que não têm Deus odeiam a luz, porque a luz mostra para ele o defeito dele, e ele não quer viver na luz, ele quer viver na escuridão. Ele não quer que ninguém saiba a duplicidade de vida que ele vive, o engano,
que Ele vive todos os dias. Deus nos trouxe essa noite neste lugar, porque Ele quer mudar a nossa história. Não é porque você vem aqui aos domingos que você é crente, não, amigo. Não é porque você dizima aqui aos domingos e lê a Bíblia que você é crente, não. Se você acha isso, você está muito enganado. Não é porque você ora em língua que você conhece Deus. Você demonstra o seu conhecimento de Deus quando você começa a viver uma vida que Ele viveu, disposto a colocar a sua vida todos os dias ao resgate em prol de alguém que precisa. Quando você deixa de ser egoísta e viver a sua própria vida e se disponibiliza a falar: Senhor, eu estou disposto a morrer por alguém. Quando você vê a vida de Pedro sendo vivida lá quando ele nega Jesus, ele nega Jesus porque o maior medo dele era morrer. Mas quando você pega lá o segundo livro de Pedro, ele fala assim: eu preciso ter certeza de que vocês entenderam o Evangelho, porque Cristo já me avisou que eu vou morrer, e para ele já não tem mais nenhum problema. Quando eu olho para a vida de Paulo, ele diz assim: morte, cadê a sua força que você não consegue me pegar? Porque quando o ser humano perde o medo da morte, amigo, nada mais importa. Quando ele diz assim: Senhor, eu não sei se eu oro para que o Senhor me leve e eu esteja com o Senhor, porque isso é muito bom. Ou se eu continuo aqui e estando aqui, eu posso continuar a pregar e a arrebanhar mais pessoas para o Senhor. Porque a morte sobre a minha vida já não tem mais nenhum poder. Porque eu aprendi a combater o bom combate, a acabar a carreira e a guardar a fé. Eu não tenho mais nenhum problema em passar por naufrágios, por fome, a ter necessidade, ter fartura. Porque quando Paulo diz assim, que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, ele não está falando de você não, amigo. Ele não está falando de mim não, ele está falando dele. Ele não está falando desse monte de crente que tem aí, que quando o negócio aperta ele pula. Ele está dizendo assim: amigão, olha só, eu passei por naufrágio, eu senti frio. Teve um dia que começaram a me apedrejar e para eu não morrer, eu fingi de morto. Eu sei o que é passar necessidade e a ter fartura. E eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele não está falando de você, nem de mim não. Ele está falando de quem tem condição de passar o que ele passou. Isso não é um jargão para crente, não. Isso é vida. Isso não é um jargão que você pode falar, porque você nem domínio próprio você tem. Você não consegue controlar um copo de Coca-Cola. Você não pode abrir mão de um pedaço de chocolate, não é verdade? Mas você diz que você pode, mais do que o quê? Esqueci. Posso todas as coisas naquele que me fortalece? Não, eu sou mais do que vencedor. A palavra, o versículo exato é esse: eu sou mais do que vencedor. Mas eu não venço um copo de Coca-Cola. Mas eu sou mais do que vencedor. Mas eu não sei dizer não um pedaço de chocolate. Mas eu sou mais do que vencedor. Aonde? Você é mais do que vencedor aonde? Você é mais do que vencedor para quem? Porque se for para você, é bom. Mas se for para ele, é ruim. Eu quero que você olhe para dentro de você mesmo. Eu já passei por muita coisa ruim. E de homens que se diziam pastor. Mas eu nunca deixei eles mudarem a minha vida. Existe uma coisa muito interessante na Bíblia. Judas, Jesus sempre que ele sabia que ele era o traidor, amém? Mas Judas nunca mudou Jesus, quem ele era de verdade. Todas as vezes que Jesus lidava com Judas, ele falava assim: meu amigo. Ele nunca disse assim: você é um sem vergonha que vai me trair. A maldição de Judas não entrou na vida de Jesus e não mudou quem ele era. Ele era imutável. Por que você deixa as pessoas mudarem a sua vida?
Por que você deixa as pessoas comandarem a sua vida? Por que quando você tem uma resposta ruim, a sua primeira intenção é devolver? Enquanto que a Bíblia diz assim, se te acertarem de um lado, dá o outro. Tem pessoas que é muito ruim de você lidar, não é verdade? Mas Deus fala assim, por amor a mim, suportai-vos uns aos outros. Suporta esse camarada aí, porque você também não é gente muito boa. Ele só não é igual a você. O defeito dele é diferente, mas você também tem defeito. Todas as vezes que eu estou aconselhando alguém, falando com alguém, eu falo, amigão, fica tranquilo que eu não vou te julgar, porque eu sou pior do que você. Amigo, dentro de uma igreja, deixa eu falar para você, os piores são os que estão aqui em cima. A começar pelos pastores. Porque existem pastores que eles não acham que é digno eles estarem num grupo onde aquela pessoa que é líder não é pastor, mas ele diz que conhece Jesus. Só que Paulo diz que nós devemos ter o nosso próximo superior a nós, mas ele diz que é pastor. Mas o Jesus que ele diz que conhece, lavou o pé dos discípulos. Entende? Os pés eram lavados porque as ruas não eram pavimentadas e era serviço de servo. Mas tem um monte de gente aí, de pastor aí, que acha que ele é muito importante. Quem é você, amigo? Quem você acha que você é? Você acha que porque você tem um diploma, você é alguma coisa? Comece a viver o evangelho na íntegra. Comece a fazer o que a Bíblia diz. Aquele que é maior, seja o menor. Comece a servir mais e a falar menos. Comece a viver a Bíblia e fala menos. Comece a fazer dessa forma. Porque eu aqui hoje sou o pior. Quando eu começo a falar para as pessoas que têm pouco tempo de caminhada, eu tenho 31 anos de caminhada, queridos. E eu falo assim, eu sou o pior aqui. Elas falam, não fala isso não. Eu falo, deixa eu te explicar isso. Quanto mais tempo de caminhada você tem e você não foi mudado totalmente, amigo, tá ruim para você pra caramba, não tá? Se você está 50 anos no evangelho e você continua fazendo um monte de coisa errada, tá bem ruim, você tá pior do que eu. Mas eu consigo estar pior do que quem tem 5, 10, 15, 20, 25 anos de crente. Porque eu não era para fazer muitas coisas do que eu faço. Você acha que isso é sensatez? Eu sei em quem eu tenho crido. E eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que eu possa pedir e pensar. Eu sei em quem eu me espelho e em quem eu coloco a minha vida. Eu sei em quem eu me comparo. Eu nunca vou me comparar com meu irmão, eu vou me comparar com Jesus. E quando eu me comparo com Ele, eu descubro que eu estou longe pra caramba. Tem gente que estuda a Bíblia para debater. Todas as vezes que eu estudo a Bíblia, eu descubro que eu não sou crente. Eu falo, meu amigo, eu estou muito ruim. Eu preciso do Senhor, Pai. Como a corça anseia pelas águas, eu anseio pelo Senhor todos os dias. Como a corça anseia encontrar as correntes de água, eu preciso encontrar o Senhor de alguma forma. Porque eu estou muito longe do Senhor. Eu preciso aprender a confiar e a descansar no Senhor. E receber do Senhor tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Mas eu preciso ser uma testemunha do Senhor nessa terra. Não tem como, amigo. Se eu chegasse para você hoje aqui e falasse assim, olha, acabei de sofrer um acidente com meu carro, bati de frente com uma carreta, o carro deu PT, mas eu estou aqui. Seria difícil de acreditar, não é verdade? É a mesma coisa que você fala quando que você encontrou a Jesus e a sua vida não mudou. Quando você fala assim, eu encontrei Jesus, mas eu continuo bebendo à vista de todo mundo. Porque o problema não está quando você bebe. O problema está quando você bebe e gera escândalo. O problema está quando você bebe
e diz para todo mundo assim: eu sou crente, e o cara fala assim: aí, fulano bebe e é crente, prefiro continuar o que eu estou vivendo. Jesus diz para essa pessoa assim: amarra a pedra no pescoço, amigo, se mata, vai para o inferno, mas vai sozinho, não leva ninguém não. Sabe aquele crente que fala mal dos outros e diz que é crente? Rapaz, eu já passei por tanta coisa na vida que só Deus. Eu já peguei tanto crente atribulado, tanto obreiro que era mal pagador, e às vezes ele estava na porta, chegava o cara e falava: pô, meu amigo, você está me devendo, você é crente? Nem sabia. Eu já tive que pegar pessoas que eram obreiros e falar assim: está devendo, amigo? Eu tô. Vamos lá na loja agora, e você vai falar para o cara assim: eu vou te pagar, posso te pagar R$100 por mês, você recebe? Seja homem, honre os seus compromissos, não souje o nome do Senhor não. Seja homem pelo menos uma vez na sua vida, e eu estou falando homem para você que é homem e para você que é mulher. Viva a sua vida de maneira que a sua vida exalte o nome do Senhor, não gere escândalo, porque Deus não te chamou para ser uma pedra de tropeço, Deus te chamou para ser um canal de bênção. Deus te chamou para quando as pessoas olharem para a sua vida, veem na sua vida uma esperança de alguém que não valia nada, foi transformado, e assim a vida dele pode ser transformada. Não uma pessoa que demonstra todos os dias: não importa que eu encontrei com Deus, a minha vida continua miséria. Eu sou tão ruim que Deus não pode me mudar. Não creio nisso, queridos. Não é isso que está escrito aqui não, ó. A única coisa que tem valor para mim no Evangelho é isso. Porque ele diz assim: faz prova de mim. Faz prova de mim, porque tudo que está escrito aqui vai se cumprir. Paulo diz assim: se você vê um anjo descer do céu, que é uma coisa tremenda, e trouxer um evangelho que não seja o que está escrito aqui, amaldiçoa ele. Eu acho que hoje, em nome de Jesus, dia 11 de setembro de 2022, amém? Hoje, os céus e a terra são testemunha do que nós estamos falando aqui hoje. E assim como existe o céu e como existe a terra, um dia Deus vai te lembrar desse dia e de tudo que foi falado aqui. E um dia Ele vai dizer para você assim: enquanto você esteve nessa terra, eu dei a você a oportunidade de você mudar. E você em momento nenhum se esforçou para isso. E talvez para você Ele diga assim: apartai-vos de mim, malditos de meu Pai, ao invés de dizer: entrai para o gozo que vos está proposto. O que é que importa para você? Quer ser rico, amigo? Quer ser rico o suficiente para perder a sua salvação? Quer viver a sua vida suficientemente sozinho para abrir mão do que Deus tem preparado para você? Porque Paulo diz que esta leve e momentânea tribulação que nós passamos aqui não pode ser comparada com a glória que a nós está para ser revelada. Não importa o quão difícil é, difícil foi encarar uma cruz sendo justo. Não importa o quanto difícil esteja, difícil é ficar preso por anos numa cadeia sem ter feito nada de errado. Difícil é ser colocado numa estaca e ser acendido como tocha no quintal de imperador. Difícil é ser usado como lamparina pelas ruas de Roma, porque não negou a Cristo. Sabe o que essa pandemia mostrou para mim? Que se vier uma perseguição, amigo, muita gente fica. Porque eu ouvi de um rabino certa vez: 2020 para nós era o ano de nós estarmos entrando dentro dos hospitais e declarando que Deus, Ele é Senhor sobre todas as coisas, Ele muda a vida de todas as pessoas. Mas enquanto as pessoas esperavam de nós, que dizemos que conhecemos a Cristo, e estávamos com medo de morrer, que não combina com Cristo, que estávamos guardados dentro da nossa casa, enquanto pessoas estavam morrendo,
E a gente ainda fala que conhece Jesus, amigo. Pelo amor de Deus, que evangelho é esse? Jesus disse assim, que todos os dias nós somos entregues como ovelha para o matadouro. Ele diz assim, aquele que perde a sua vida por amor a mim, achará a vida. Em nome de Jesus, que nesta noite deixa eu te falar algo. Sabe por que eu estou aqui nessa noite? Porque a sua vida para Deus vale mais do que o mundo inteiro. Quando Jesus voltar pela segunda vez, amigo, não tem misericórdia não, é só juízo. A misericórdia é agora. O arrependimento é agora. Quando o Senhor voltar como rei, Ele vai voltar para julgar. Ele não vai voltar mais para dar misericórdia para ninguém. Porque hoje Deus está falando para você, muda a sua vida, meu amigo. Muda a sua vida, minha amiga. Você nessa terra é representante do Senhor. Viva como tal. Você nessa terra, se você realmente é crente como você fala, honre o nome do seu pai. Honre o nome do seu pai que está sobre a sua vida. Você representa o Senhor nesse lugar, nas ruas de Cabo Frio, em São Pedro da Aldeia, no Brasil, aonde você for. Você representa Deus. Porque a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos do Altíssimo. Viva como filho. Amém? Vamos nos colocar de pé. Não fica com medo não, amigo. Oh! Aleluia! Aleluia! Queridos, deixa eu falar algo para vocês. Hoje é noite de arrependimento. E o primeiro aqui sou eu. Porque eu sei que a minha vida pode ser vivida muito melhor do que tem sido vivida. Eu sei que eu posso dar mais. Eu sei que eu posso dar mais. Eu sei que eu posso ir mais longe. Eu sei que eu posso tomar a minha cruz. Eu posso me negar mais. Eu posso dizer não ao pecado. Deus, em nome de Jesus, Senhor, muda a nossa vida nessa noite. Oh! Já foi embora. Feche os seus olhos nessa noite. Você concorda nessa noite que você precisa, como eu, melhorar mais? Será que as nossas lamparinas não estão só em 50% do que ela poderia estar hoje? Eu queria que você olhasse para dentro de você mesmo. Não olha para o seu vizinho não, que ele não faz nada pela sua vida. Não foi ele que morreu. Olha para você. Olha para você.
Olha quem você era e quem você é hoje. Talvez você não seja quem você gostaria de ser, mas você já é muito melhor do que você era. Eu queria que nessa noite, em nome de Jesus, você fosse sincero com Deus e falar: papai, eu preciso do Senhor. Eu vim aqui nesse lugar nessa noite porque eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor. Se você quiser vir aqui à frente, pode vir. Pode vir aqui se você quiser. Pode vir aqui nessa noite. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado pela presença do Senhor. Obrigado pela vida do Senhor. Obrigado, Deus. Em nome de Jesus, como igreja, nós agradecemos a Ti. Que o Senhor possa nos levar para os nossos lares debaixo da Tua paz e da Tua presença. Que tenhamos uma semana de graça e de bênção nas Tuas mãos. Cuida, Senhor, da nossa vida e da nossa casa. Que o Senhor mude a nossa história. Que o Senhor mude a nossa história. Que o Senhor mude a nossa história. Que o Teu povo seja abençoado pelo Senhor e que as janelas dos céus se abram sobre eles em nome de Jesus. Amém? Estende as suas mãos para frente. Porque já acabou o tempo. Deus, em nome de Jesus, que a graça do Senhor, o amor do Senhor, que as eternas, ricas e doces consolações do Espírito Santo estejam com todos aqueles que aguardam e esperam ansiosamente a Tua volta. E comigo digam amém. Deus te abençoe.